Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus esteja com nós sempre. Então, um tempo atrás eu fiz uma proposta para a Luísa, né? De fazer um tema diferente, porque quem nos vem na casa espírita, falamos de Deus, de Jesus, dos amigos da espiritualidade, parábola, ótimo! Só que eu tive uma ideia de falar um pouco sobre os nossos antepassados. Quem é? Os nossos filósofos, que muito conhecimento nos trouxeram e que nos permitiram evoluir até onde nós chegamos hoje no nosso conhecimento, tá? Então nós vamos falar um pouco do que é filosofia e um pouco de outros partes que eu vou mostrar já para vocês, tá bom? Então esse aqui, ó, é um afresco, é uma pintura desse cidadão aqui, ó, Rafael Sanzio. Ela foi pintada entre 1506 e 1510 mais ou menos, né, desses 2 anos aí. Demorou 3, 4 anos para ficar pronto. Se vocês olharem aqui, ó, tudo aqui, ó, são todos os filósofos, um monte de filósofos, Sócrates, Platão, todos representados aqui, os principais filósofos, tá? Se vocês forem do YouTube, vocês vão ver, digitem lá se vocês querem conhecer mais, afresco de Rafael Sanzio. Vocês vão chegar lá, vocês vão ver quantos vídeos tem falando sobre essa pintura aqui. É absurdo, 8 minutos. Estou assim de 8 minutos, 10 minutos, 9 minutos, tá? E outra coisa, ela representa uma integração entre filosofia, arte e ciência, que no caso a filosofia, depois com o tempo, foi proporcionando, tá bom? Tá, então vamos lá, em primeiro lugar, nós vamos falar o seguinte, que é filosofia, qual é a origem da filosofia, tá? Exemplos de questões filosóficas, a gente conhecer alguma coisa, né? Qual é a abrangência da filosofia, tá? O que mais? Quais recursos que ela utiliza para se estudar, para as teorias filosóficas e o que mais? Nós vamos falar sobre alguns filósofos pré-socráticos e socráticos também, tá bom? Tá, vamos lá então, vamos lá. Primeiro, a filosofia faz parte dos nossos antepassados e faz parte do nosso dia a dia de hoje também, né? Em segundo lugar, aqui ninguém vai sair sabendo de filosofia, muito menos eu não conheço quase nada de filosofia. Sou muito iniciante nisso, então qual que é o objetivo nosso? Conhecer alguma coisa, umas pitadinhas assim, sabe aquela pitadinha de sal que a gente dá na comida? É exatamente isso aí, né? Entendeu? Que nos deixar ensinamentos absurdamente ricos, que nós nem às vezes temos noção do que foi, né? Segundo lugar, ninguém vai sair daqui conhecendo filosofia, muito pelo contrário, mas apenas umas pitadas, né? Terceiro, nós vamos ver o quanto Deus e Jesus também, o plano espiritual, vai colocando os nossos amigos da espiritualidade no lugar certo, na hora certa, no dia certo e no momento certo, para trazer os conhecimentos novos conhecimentos, tá? O que mais? Vamos fazer o seguinte, vamos nos despojar de tudo. Só que quem tem RG mais baixo, lembra, isso aqui era um filme chamado Túnel do Tempo, do Túnel do Tempo. Eles entram nesse espiral aqui, vão indo e tal, não sei o quê, e vão cair ou no passado ou no futuro. Mas no caso aqui, nosso passado, nossos antepassados, né? Tá? Então vamos esquecer tudo que nós vimos até hoje, temporariamente, para a gente entender outra coisa. Vocês vão estranhar algumas coisas, não estranhem algumas coisas que vão ser ditas aqui. Por quê? Porque é o que foi dito naquela época. Não se pode colocar nas palavras do filósofo coisa que ele não disse, na boca do filósofo coisa que ele não disse. Então, vamos respeitar essa distância, essa diferença de conhecimento, que aliás muitos deles são atuais, até hoje, estão atuais, tá? Então vamos lá, em primeiro lugar, nós vamos pegar vários livros. Esse aqui é um livro chamado Noções da História da Filosofia, Manuel Périca São Marcos, e nós vamos no capítulo o quê? A origem da filosofia, tá? Vamos lá. Então, qual o motivo que despertou e desperta no homem o desejo e a necessidade de pensar filosoficamente? Por que ele começou a pensar isso? Por que será? Qual é o objetivo? Tem algum objetivo. Óbvio que o ser humano ele vai progredindo, ele vai chegando mais e melhor ao longo dos anos, não é isso? Mais longe e mais largo, mais para cima e mais para baixo. Como se fosse aquele spray do ferro, a vapor, ele espalha para todo lado, né? Vai para cá, para cima e para baixo e espirra para frente também. O que mais? O que o homem busca na filosofia? O que ele quer achar nisso será? Será que tem alguma coisa especial? Outra coisa. E vamos ver aqui algumas questões filosóficas que fazem parte da nossa natureza, do nosso dia a dia também. E que fizeram parte deles também. Vocês vão ver só que legal. O que mais? Aí tem outro livro, né?
Filosofia, Antiguidade e Idade Média, são dois autores, Dario Anticelli e Giovanni Reale, tá? Então o que acontece? Tem lá no prefácio, o que ele fala no prefácio? Ó, há teorias, argumentações e debates filosóficos que existem problemas filosóficos, tá? O que mais? As teorias filosóficas são tentativas de solução dos problemas filosóficos. Bom, não se preocupe, não vamos falar mais do que é filosofia, certo? Os problemas filosóficos existem, são inevitáveis, porque nos levam a pensar, o modo de ser, de existir, irreprimíveis, não se pode censurá-los, mas pode-se estudá-los para melhorá-los, tá? E não poucos desses problemas envolvem toda pessoa que não renuncia a pensar. Então, filosofia é, para começar, um pensar. Mais e melhor, refletir, adquirir conhecimento. Nós vamos ver já, no início, os filósofos ficavam maravilhados por dificuldades mais simples, mas progrediram, surgiram dificuldades maiores. Por quê? Porque os temas vão aumentando, melhorando. O que vem depois pensa mais e melhor do que vem antes. Às vezes concorda, às vezes ele concorda e simplesmente às vezes ele discorda e fala, não, isso aqui eu não concordo, e bola para frente, fala outra teoria, outra filosofia. Às vezes ele concorda e desenvolve também, tá? Exemplo, por que existe Lua? Isso os antigos, tá? Nós já estamos lá no todo do tempo já. Fenômenos da Lua, do Sol, dos astros. O que significa isso? Por que existe isso? Não sei. Em seguida, depois, eles começaram a pensar o quê? Problemas da origem do mundo. Começaram a pensar, como é que surgiu o mundo? Não sabemos. É tudo questões que eles queriam descobrir na época, né? O que mais? A maravilha que brota no homem, que se coloca diante do todo, do inteiro, perguntando o quê? Qual a origem e o fundamento do homem? Qual a origem do homem? Qual o fundamento que ele tem? No que ele se baseia para viver? Segundo lugar, qual lugar ele próprio ocupa nesse universo? O homem ocupa um lugar como um todo, mas ele tem o seu lugar individual também. Isso também começou. O que mais? De onde surgiu o homem? Não sabemos, eles não sabiam, né? O que mais? Qual a razão de ser? Por que ele existe? Quais são os objetivos dele? E aí, porque há o ser e não o nada. Por que nós estamos aqui e não existe só o universo sem nós? Tá? Muito que bem. Não se esqueça o seguinte, toda essa teoria aqui, essa parte aqui, surgiu na Grécia, onde existia o quê? O politeísmo. Não se falava em Deus, com D maiúsculo, eram os deuses. Eles até acreditavam que existia um Deus minúsculo que comandava todos os outros deuses minúsculo também. Se fosse um chefe com todo o Deus céu, o Deus lua, o Deus rio, o Deus planta, o Deus cachorro, o Deus cavalo, etc e tal, tá? Então, o que mais? Aí, Deus existe ou existimos nós, perdendo esse imenso universo? Porque existiam seres naquela época muito evoluídos. Óbvio que eles será que eles já não sabiam falar que Deus existia? Mesmo bem antes de Moisés? Então, às vezes ele não fala, porque se ele for falar, ele é trucidado, ele é enforcado. Não, tem situações que você conhece, mas o povo não está preparado para falar. O que mais? A história humana tem sentido? Qual é o sentido da história humana? Aí vem, ou na verdade de tudo, a glória e a miséria, as grandes conquistas, sofrimentos inocentes, vítimas e algozes, exatamente tudo está envolvido no absurdo, no nada sem sentido. Quer dizer que a desgraça não tem sentido? Ou a miséria não tem sentido? Será que não? Tá, então vamos lá. Aí, algumas questões filosóficas. O mundo é um cosmos ou é um caos? Bagunça? Não sabemos. O que mais? O homem é livre e responsável ou é mero fragmento insignificante do universo, determinando em suas ações por leis rigorosas naturais? Quer dizer isso? Será que o homem é livre para fazer o que ele quer ou ele tem que colaborar com essas leis? Ou será que um pouco do um pouco do outro? O que mais? Outra coisa, o que é a verdade? Alguém está com a verdade, será? Isso eles pensavam também, tá? O que mais? Quais são as relações entre razão científica e fé religiosa? Será que existe um limite entre razão científica e fé religiosa? Não.
Porque, obviamente, a fé religiosa não pode estar em contradição com a razão científica. Uma não pode estar em contradição com a outra, já que tudo vem de Deus, tá? O que mais? Vamos ver então. Aí, ó. Mas afinal, o que é filosofia? Agora, eu não vou falar minha definição, mas eu vou apresentar o que alguns grandes pensadores disseram sobre o que é filosofia, tá? Vamos lá, vamos parar. Ó. Aí nesse livro aqui, ó, outro livro, Battista Mondin, não é Mondin não, ele falou que é Mondin que se fala, o próprio autor falou, né? O que é filosofia? E aí ele fala o seguinte, ó, a história da filosofia é a história dos problemas filosóficos, tá bom? Das teorias filosóficas e das argumentações filosóficas. Até agora não falamos o que é filosofia. É a história dos debates entre filósofos, das conquistas e dos erros dos filósofos. Acabei de falar agora há pouco, teve filósofo que acertou e o seguinte, o que veio gerações depois, progrediu naquele conceito. Então eu falo, não, eu concordo em parte, eu não concordo em nada disso, tá? O que mais? Aí, ó, o homem ávido, querendo saber, não se contava em viver o momento presente. Então, pera um pouco só. O que vai ser de mim no futuro? Amanhã, semana que vem, daqui 5 anos, daqui 20 anos? Como vai ser? Segundo lugar, não aceitava passivamente as informações fornecidas pela experiência imediata. Quer dizer isso, choveu. Tá chovendo lá fora, estava na minha caverna, estou aqui na minha caverna. Lá fora está chovendo. E daí? Por que está chovendo? Por quê? Por que isso? Outra coisa, ele tinha um olhar interrogativo de conhecer o porquê das coisas, sobretudo o porquê da própria vida. Então, estamos no ano, mais ou menos, eu não falei isso que eu vou falar agora, 500 a.C. até 600 a.C., tá? É isso que eu falei para vocês entrarem no túnel do tempo. As perguntas na época eram, não tinha nada, não sabiam nada, não diziam nada, então queria tudo é saber, tá? O que mais? Ó, vamos lá. Um grupo de pessoas dedicavam-se a pesquisar, obtendo uma solução de todos os problemas que preocupavam o homem, violência. Você acha que naquela época não tinha violência? Naquela época não tinha incesto? Não tinha estupro? Será que não tinha? Lógico que tinha, lógico, né? Isso existe desde que o homem existe na face da Terra, né? Por meio de uma análise profunda e sistemática. Então, aí já vem uma outra parte não falavam nessa expressão, comportamento humano, na ética. Isso foi lá na frente que surgiu. E já é um estudo do comportamento humano. Não se falava essa palavra, mas já é um estudo. Como eu tenho que pensar, como eu tenho que agir. O que mais? Essas pessoas são chamadas de filósofos. Então isso é também filosofar. Você pensar, analisar profundamente o que está acontecendo, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem que melhorar, para eliminar esses problemas existenciais. Por que existe a violência? Por que o homem é violento? Tem que estudar isso aí, tá? E propor soluções, logicamente, né? Certo? O que mais? Filosofia é um conhecimento, lógico que é um conhecimento, né? Lógico. Uma forma de saber, de conhecer, de ensinar, e como tal, tem sua esfera particular de competência. Então ela tem o campo dela de atuação. A filosofia tem um campo dela de atuação. Sobre esta, busca adquirir informações válidas, precisas e ordenadas. Então, quando eu lanço uma teoria filosófica, por que o homem filosófico? Eu tenho que ter a minha teoria e eu tenho que ter o quê? Baseado em quê? Informações, de onde eu tirei minhas informações para chegar naquele estudo. Segundo lugar, tem que ter precisão, não adianta, como se fala, desculpa a expressão, chutômetro, não, tem que ter precisão no que fala. E outra coisa, tem que estar ordenado numa série, como se fosse uma redação qualquer, de um livro, de um capítulo, uma redação que se faz na escola, lá no vestibular, tá? Ou seja, aí vem quem? O Manuel Pérez São Marcos, que aqui uns daqueles que eu mostrei, ele falou assim, ó, o saber afigura-se como o ponto culminante no processo da vida. Isso que nós estamos em busca do saber. Pode ser o saber científico, pode ser o saber filosófico ou espiritual. Aliás, temos duas asas. O nosso lado intelectual, seja lá o que for, levar um filho na escola. É verdade que as coisas às vezes se misturam, né? Um pouco, né? Algumas se misturam. Trabalhar, levar um filho na escola. E também tem nossa asa espiritual, de progresso espiritual, que é o que nós estamos buscando, estando aqui hoje todos nós, inclusive esse que vos fala. Tá? Então é exatamente isso. O conhecimento é isso que nós estamos obtendo. Se nós queremos progredir, é conhecimento. O assassino não tem conhecimento que possa traduzir em sabedoria para ele. Tá? O que mais?
Sócrates falou, o que é o filosofar? Filosofar é o amor à sabedoria, buscar conhecimento e soluções para o ser humano, por exemplo. O que mais? Filos é uma mistura, filosofia é uma mistura de filos e sofia. Filósofo é o amante da sabedoria, está sempre estudando, propondo soluções. Não é aquele cara que fica estudando o dia inteiro, não. Ele vai lá e vai discutir o assunto que ele conheceu, que ele sabe, certo? Trocar ideias é exatamente isso. Você adquirir filosofia, escutar a opinião, sabedoria, escutar a opinião de outros, tá? O que mais? Aí, o axioma, o que é? Filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. É eu pensar sobre mim mesmo, eu pensar sobre minha sociedade e eu pensar que se eu estou fazendo, eu fazendo a coisa certa. O que mais? Herculano Pires fala assim, ó, filosofar é a relação entre pensamento e realidade. O que eu penso e o que é aquilo do mundo que eu estou vivendo. Tá? O que mais? A sabedoria é filha do pensamento. A sabedoria é filha do pensamento. Como é que eu vou obter um conhecimento se eu não penso? Eu tenho que pensar, tenho que refletir. Pode ser um pensamento fácil, pode ser um pensamento difícil. O que mais? Quem a embala? A embala quem? Quem embala a sabedoria em seus braços, alimentando e fazendo-a crescer. Então, é o pensamento que embala a sabedoria. E é ele, o pensamento, que faz nós aumentarmos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Tá? Cícero, que era um grande estupendo orador, camarada fantástico, ele falou o seguinte, ó, o estudo das causas humanas e divinas das coisas. Quer dizer, a humanidade, mas também tem a parte divina, que nós hoje falamos o quê? Evolução espiritual, tá? René Descartes, um filósofo francês, viveu acho que 1650, mais ou menos, século 17. A filosofia ensina o homem a bem raciocinar. A filosofia ensina o homem a bem raciocinar. Tá? Então eu tenho que ter um raciocínio correto, coerente. Não adianta eu ficar falando aí que a pessoa não vai acreditar. Se eu não traçar um plano de ação para o meu pensamento, a pessoa daqui a pouco metade foi tudo embora. Tá? Ainda que a pessoa discorde, mas eu tenho que ter o meu critério, mostrar o meu critério, para não cair em desacreditar, certo? O que mais? Aí, quais são outros problemas filosóficos? Por exemplo, o que é o existir? Qual é o valor da vida? Não sei. A vida tem valor ou não tem? Tá? Qual é o valor do conhecimento humano? Vale a pena estudar medicina? Será? Engenharia? Economia? Artes? Aí vem. Que importante, qual é o valor da liberdade? Nós não vivemos em sociedade? Então a filosofia existe isso também. Discute esse assunto também. O que mais? Qual é o valor da origem e o valor da lei moral? Qual a origem da lei moral e qual é o valor que ela tem para nós? Porque afinal de contas, nós vivemos em família e vivemos em sociedade. Então nós temos que nos comportar com leis morais que são inerentes ao tempo, tá? Bom, o que mais aqui? No mesmo livro, a Gênese da Filosofia. O que é Gênese? É o nascedouro. Gênese é aquilo que dá a vida, é o nascedouro, a origem. Então vamos lá. A origem da filosofia é entre os gregos. Agora nós vamos entrar aqui entre os gregos agora, tá? O que mais? Vamos lá. Nossa. Todos os outros componentes da civilização grega têm correspondente entre outros povos que alcançaram níveis de progresso bastante elevados como os gregos. Então os gregos na época eram o povo mais desenvolvido, era um povo politeísta naquela época, sim, mas eram os mais desenvolvidos em tudo, em arte, em comércio, em navegação, porque a navegação começou bem antes de Jesus, já tinha navegação, é aquele barquinho que todo mundo sabe do jeito que é, né? Coragem acima de tudo, né? Então, crenças, cultos religiosos, manifestações artísticas de natureza diversa, esse era do que os gregos praticavam, conhecimento e habilidades técnicas, para você construir um prédiozinho, por exemplo, entre outras também existiam em povos orientais antes dos gregos. Então, às vezes um povo, numa outra parte do mundo, começa antes, mas esse aqui se desenvolve mais, tá? Tá bom? O que mais? É considerada com a criação entre os gregos. Aí que está o problema.
a vantagem. A filosofia tem que ter método. Se não tiver método, não tem validade. O jeito que eu faço meu raciocínio, o jeito... Então tudo isso tem que ser com método. Essa é a diferença da filosofia. E esse foi um dos argumentos que fez alguns cidadãos discordarem de algumas coisas da mitologia grega. Eu não estou tirando o valor da mitologia grega, tá? Mas essa foi a diferença. A mitologia grega era um poesias, mas não tinha método para estudar as coisas. A filosofia começou com isso, exatamente. Foi uma alteração considerada revolucionária, motivo pelo qual mudou o aspecto da própria civilização. Então a filosofia mudou o modo de pensar e deu um impulso grande na civilização, né? Foi em função desse fato que surgiu a matemática da filosofia e as artes da filosofia também. E também a ciência também. Matemática, ciência e artes é tudo da filosofia. Tá? Não é o nosso caso de discutir aqui agora, senão ia demorar muito. Outras exaltações que contribuem para o nascimento da filosofia. A justiça. E o que é justiça? Não sei, né? Tem que saber se o que é justiça, para as pessoas viverem em conformidade uma com as outras. Religião grega, politeísta, com diferenciação entre pública, representação dos deuses do culto de Homero nos deuses, e a dos mistérios. Mistério é aquilo que você não consegue descobrir, que está fora do meu conhecimento. O que mais? Para ambos, tudo é divino, porque tudo o que acontece é a intervenção dos deuses com letra minúscula, tá? Deuses, tá bom? Tá, então vamos lá, o que mais? A sabedoria é feita do pensamento, que embala seus braços. Então aqui, desculpa, tá repetido sem querer, nem percebi, né? Olha, pode haver uma filosofia do homem, dos animais do mundo, da vida e da matéria e dos deuses, etc. Então os animais podem existir filosofia? Sim, pode existir. Naquela época eu pensava desse jeito. Hoje em dia já é bem diferente, né? Sabemos que os animais são seres que têm uma inteligência limitada, mas os filósofos estudaram alguns principais problemas. Quais são esses? Olha o que a filosofia estuda. Lógica, da exatidão do raciocínio. O que é epistemologia? Qual que é o valor do meu conhecimento? Quanto ele vale? Isso chama-se epistemologia. Tá, o que mais? Metafísica é aquilo que eu não vejo, que está fora do alcance dos meus 5 sentidos. Olfato, paladar, visão, audição, etc. Cosmologia. Cosmos, isso aqui parece o cosmos, parece o céu estrelado, né? Da constituição da ciência das coisas materiais, de que forma foi feito o céu? E sua origem e o que vem a seguir. O devir é o que vem a seguir, o vir a ser, tá? O que mais? Psicologia, da natureza humana e das suas faculdades. Também a psicologia também surge da filosofia, tá? E ética, da origem e natureza da lei moral. Ela vale, ela não vale? Sabemos que cada povo tem suas leis morais. O que está aqui é bem diferente do que está na China, por exemplo, tá? Mongólia, são outros, Índia, são outros países, tá? E o que é a axiologia que eu falei aquela hora lá? Que é os valores dos problemas, que valores eles têm, tá? Tudo isso está envolvido na filosofia, tá? O que mais, o Sócrates falou o seguinte: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Se eu não busco conhecimento, algo de bom para mim, não é digna de ser vivida. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Esse camarada aqui é um grande filósofo também, Kierkegaard, um camarada filósofo excelente, foi ele que deu origem ao existencialismo, tá? O que mais? A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio, que também foi um grande filósofo do começo, estoico, Marco Aurélio. Então, se você não tiver qualidade nos seus pensamentos, qualidade boa, lógico, é uma vida sem sentido. Então você está vivendo de uma forma inadequada. Por natureza, todos os homens aspiram ao saber. Aristóteles, bom, só que o professor Economia já tinha falado com outras palavras, tá? O que mais? Aí, sabe uma coisa que muito os chamava atenção naquela época? Movimento. Eles queriam descobrir o movimento. Quer ver, Por que esse rio vai daqui para lá, o rio, e não vai de cá para lá? Sei. A água cai, mas como é que ela cai, a água do céu? Outra coisa, eu tenho uma sementinha aqui, planto aqui, daí a pouco ela começa a crescer, cria uma árvore, começa a crescer, vai para cá, tudo isso é movimento. De repente nasce uma maçã aqui,
E se eu não, ela começa verde, fica vermelha, e se eu não colher, ela vai ficar aí, cai de pudre, pum, movimento. Isso é uma coisa que os intrigava, tá? Então vamos lá, ó. Equivalia a mudança, alteração, a transposição em sentidos diversos. São 4 as possibilidades de movimento. Quer ver, ó? Movimento local, mudança de lugar. Por que essa pedra saiu daqui e foi para lá sem querer? Segundo lugar, movimento quantitativo. Aquilo que aumenta ou diminui. Por exemplo, a maçã nasceu pequenininha e aumenta. O grão do café nasceu pequenininho e aumentou o tamanho. O que mais? E movimento qualitativo, alteração das coisas, que é exatamente o crescimento da árvore, por exemplo. O rio que passa, a nuvem que passa, e aí vai. Então esse era um motivo do estudo deles. O que mais? Se uma substância tem um aspecto e toma outro aspecto, qual o verdadeiro aspecto da coisa? Ela era verde, ficou vermelha, uma laranja, ficou amarela, por que isso? Tá. Qual é o seu ser? Não sabiam qual é o seu ser. De onde vinha aquilo? Ninguém sabia. Como é que pode um negocinho desse pequenininho, põe lá, cresce e transforma em não sei quantas laranjas? Ser, são e não são. Algo muda ou não muda? Será que mudou algo? Não. O que mais? Então vamos lá. Vamos ver filosofia pré-socrática. Do século VI a.C. até o século V a.C., tá? Vamos lá ver. Com os pré-socráticos inicia-se a filosofia. O que mais? Tinha escrita naquela época muito pouco, então a oralidade, passar de um para o outro, era muito importante. Era um fato muito importante, porque não existia quase escrita. Praticamente não existia escrita, tá? Em conceitos e enunciados abstratos, a partir de Tales, um dos primeiros filósofos é Tales de Mileto. Ele que começou toda essa transposição da oralidade. Pensamento e forma de se expressar inovadores, porque procuravam refletir e tomar uma posição racional, com a razão, não com a emoção, motivadas do assunto que discutiam. Por que a árvore cresce? Por que o rio passa de lá para cá? Então tinha que ter racionalidade, mas era tudo na base da transmissão oral, tá? O que mais? Foi a passagem de um modo de pensar a filosofia de mitos, da mitologia grega, certo? Com versos, por conceitos de um modo somente por conceitos. O que é justiça, o que é direito, o que é sabedoria, o valor da vida, etc. e tal, tá? A passagem de outra coisa, tudo implificava nova forma de comunicação e relacionamento entre os homens baseado no diálogo. Então o diálogo era muito importante também naquela época por causa da falta da escrita. Hoje nós temos tudo por escrito, gravado, filmado, etc. e tal, tá? Aí vieram os monistas que falaram o seguinte, tudo é um. O que é tudo é um? Porque eles falavam o seguinte, como é que surgiu o mundo? Grande pergunta. Como é que surgiu o mundo? Eles não falavam universo, falavam mundo. Grande pergunta, Identificaram apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. Quer dizer isso? Um achava que, por exemplo, o mundo surgiu das águas. O outro falou, não, o mundo surgiu Vamos ver já. Iniciador da física. O que é física? É a natureza. Discutiam a origem do mundo através de elementos da natureza. Por exemplo, tudo surgiu de um só, de todas as coisas que sustentou esse princípio, em primeiro lugar, que é a água. Então, para eles, como a água tinha muito valor naquela época, né? Falaram, então o mundo surgiu da água. Outro, permanente sustentação que governava todas as coisas. Então, a água era o princípio de tudo. Tá? Conheceu, por que isso? Eles falavam, eles conheceram na época cheias do Nilo, que era no mundo grego. A água está ligada à vida, à germinação, decomposição e putrefação. Eles sabiam que a água que era responsável pela vida. Eu tinha que regar meu pé de laranja lá. Meu pé de maçã, meu pé de laranja, eu tinha que regar, senão ele morria. Já tinham descoberto isso. Tá? O que mais? Aí vem o que? O apeirão, que é isso? Algo grandioso, indeterminado, ilimitado, ali a mutação e a pluralidade de onde tudo emerge. Então, algo invisível que toca o mundo. Então, vocês percebem o seguinte, que aqui muda-se a conotação, vai mudando. A conotação muda de que jeito a conotação muda? Passa-se
de elementos da natureza, a água e outros elementos, mas passa também a pensar o quê? Em algo que eu não vejo. Aí já entra o quê? O lado metafísico da vida. Mal ele sabia que ele estava sujeito à metafísica. Quer ver? Anaxímenes de Mileto, que ele falou? O mundo surgiu do ar, não da água, é do ar. Então falou, o ar que surgiu do ar, ou seja, que é um elemento indispensável da vida. Então essa é a opinião dele. As coisas se formam do ar pela rarefação e condensação desse ar. Tá? O que mais? Ar mais rarefeito é fogo, mais condensado é a nuvem, água e terra segundo o grau de densidade. Então, conforme mudava o grau de densidade e a rarefação, a água era o que dava origem ao universo e a tudo que existia, o mundo e tudo que existia, né? Aí veio quem? Heráclito de Éfeso. Esse foi o último que falou o seguinte, o fogo, existe um fogo primordial que nós não vemos, mas ele é a origem do mundo. Então vocês vejam o seguinte, saiu do ar, da água, agora nós já estamos naquele fogo primordial que nós não vemos. Então vocês percebem o seguinte, agora sim, veio aquele lance que é menos natureza e procura essa explicação do lado que eu não conheço, que eu não vejo. Essa para ele é a explicação, tá? Então, considerava que o cosmos era único e nascia do fogo, sendo consumido novamente pelo fogo em ciclos que repetem. Então, o cosmos, tudo nasce do fogo, depois, como é que ele morre? Ele é consumido pelo fogo até nascer outra vez de novo. Tudo em ciclos, tá? Era o agente transformador da vida, do mundo também, responsável pelas mudanças que ocorrem entre os materiais. Aí, agora sim, veio o que? Sócrates. O Sócrates veio para mudar muita coisa. Existem outros? Sim, existem outros sim. Mas o Sócrates falou, pera um pouco, para tudo esse troço aí. Para aí, em outras palavras, né, lógico, né? Para tudo esse troço. Vocês estão preocupados com a água, com o fogo, que você não vê, com o ar. A preocupação filosófica tem que ser o homem. Ponto, ele mudou o eixo da preocupação daqui para lá, não deu outra guinada fantástica, absurda. Então falando, pera um pouco, não senhor, a preocupação é o homem que é o tudo. Aí veio quem? Que ele falou, deu um elemento da vida moral. Então para de discutir pedra, água. Segundo lugar, esse mandamento consiste na própria natureza ou essência do homem. Concentrou-se na problemática do homem. Então o problema é o homem e o ser é a razão do mundo, tá? O que é a essência do homem? Natureza ou realidade última? Qual é a essência do homem? Segundo lugar, o homem é aquilo que ele é de acordo com a sua alma, que chamava o quê? Psique, na época. Então, tudo isso aí virou o jogo de uma vez, tá? Por alma ele entendia o eu consciente, o meu eu, o interior, a personalidade intelectual e moral, quer dizer, de entender e querer, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Aí ele falou, foi aí que ele falou assim, conhece-te a ti mesmo, que é qual o objetivo? Conhecer a minha realidade e a realidade do mundo que eu vivo. O que eu estou fazendo em relação a esse mundo? O quanto eu conheço, certo? É como atividade... A alma é uma atividade cognoscitiva. O que quer dizer isso? É ela que adquire o conhecimento. É a alma, não é o corpo. É a alma. Isso ele falou já 500 anos antes de Cristo. A virtude será essencialmente... E a virtude será para a alma a potencialização da mesma, da alma. Olha só que bacana que ele falou, como as coisas a filosofia deu um salto, né? O que mais? Será ciência e será conhecimento. Ciência do que eu sou, conhecimento do que eu preciso saber para viver melhor. O que mais? Existem princípios absolutos, verdades eternas, leis morais imutáveis e iguais para todos. Isso só que se falou. O que mais? A vida merece e deve ser vivida em obediência a esses valores éticos, morais e metafísicos, aquilo que está no ar, que eu não enxergo. Embora isto possa representar enormes sacrifícios, pois o homem está destinado a alcançar sua plena realização olha o que ele falou, hein? O homem está predestinado a alcançar sua plena realização somente depois da morte, quando a alma se liberta
do peso do corpo. Olha o que esse camarada enxergou na época. Que a alma liberta do corpo adquire uma outra dimensão. É o que nós conhecemos hoje, né? Certo? Tá? O que mais? Qual que é o resumo do intelectualismo socrático? A virtude, essa é importante para o Sócrates, a virtude da alma, ou seja, sabedoria, graus que eu tenha ou não tenha sobre sabedoria, justiça, fortaleza, temperança, que é a capacidade de suportar as pressões. Tudo isso é ciência. Ciência no sentido do quê? Do que eu tenho do meu conhecimento, a riqueza do meu conhecimento. E mais, ninguém peca voluntariamente. Ninguém peca voluntariamente. Quem faz o mal ou faz por ignorância do bem. Hoje já não é assim que nós temos esse conceito, mas é o conceito dele da época, tá? Aí vem Platão. Platão, ele fala o seguinte, ele fala na alegoria da caverna. O que acontece com a alegoria da caverna? Ele simplesmente, o homem vive numa caverna. O que acontece aqui, percebam aqui estão as pessoas, aqui vocês não estão vendo, mas existe uma corrente que as prende na caverna, ela não sai de lá. E são projetados as coisas que eu vejo de dentro da caverna. Só que lá da caverna, existe um mundo exterior. O mundo exterior. Então esse cidadão aqui, ele sai da caverna, vai para fora, adquire outros conhecimentos, depois ele vem para dentro da caverna. Aí as pessoas vão acreditar nele ou não, depende de cada um, tá? O que mais? Pessoas, aqui não vai dar tempo de ver isso. Para acessarmos as formas puras, o que nós temos que fazer com o mito da caverna? Libertação das correntes que nos prendem, certo? E olharmos para trás, o que eu sou, o que eu preciso melhorar. O que mais? Sairmos do comodismo que nos deixa confortável e tranquilo. É o que nós falamos, né? Sair fora da caixinha hoje, não é isso? Tá? O que mais? Essa é a ligação para o conhecimento, tá? Para ele, o Platão, o bem é o ápice do mundo das ideias. Saiu fora, você vai adquirir o quê? O bem lá fora. É a perfeição, é sinônimo de beleza suprema, mas a beleza não é a beleza física, é a beleza da alma. Tá? O que mais? Seres e coisas não existem se não estiverem enquadrados no conceito do bem. Existir realmente, vale a pena a sua existência ou não? Uma existência longe das ilusões do mundo dos sentidos, que são o mundo que nós vivemos. Tá? E mais? Aristóteles fala o seguinte: atuou como articulador que devia ser chamado da ciência. Aqui, vamos passar aqui, que já estamos em cima da hora. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Atribui aos sentidos uma grande importância, já que somente eles, combinados com a nossa capacidade de raciocinar, é que podem interpretar a essência concreta. Então, os meus sentidos e com o meu pensamento, a minha forma de pensar é que eu vou ou não passar uma existência que vale a pena. Ou seja, tá? Usar os sentidos, a razão, o nosso raciocínio, nossa razão clara e as experiências para assimilarmos conceitos abstratos como justiça, tudo isso, o quê? Raciocínio, o pensamento, a beleza do pensamento, etc. Então, conhecimento do bem. Aí nós conseguimos o quê? Conhecimentos abstratos, como justiça, vontade, virtude, beleza e vontade, tá? Agora aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, aí fica a pergunta, né, gente? Qual a importância da filosofia nas nossas vidas? Qual a importância? Primeiro, impulsiona a desvendar o mistério da nossa existência. Ela ajuda a obter mais conhecimento para nosso bem viver. Tá? Segundo lugar, compreender o porquê da vida e a razão principal para as coisas existentes. Isso é muito importante. Por que essas coisas existem? Por que eu estou? Ela é essa ferramenta que nos ajuda. O que mais? Impulsiona o indivíduo a pensar por si só. Então eu tenho que ter meu pensamento. Ninguém vai lá resolver. Quando eu estiver trabalhando numa empresa, ninguém vai resolver. Não é minha mãe, meu pai, meu filho que vão resolver o meu problema. Sou eu que tenho que resolver. E os meus problemas particulares também sou eu que tenho que resolver. Se eu preciso de um médico, se eu não estou precisando de um médico, por exemplo. Tá?
De onde viemos, para onde vamos? Isso é muito importante também. O nosso passado, onde viemos e onde vamos. O que mais? A filosofia nos ajuda a sair do senso comum. Coloca no homem o desejo pela busca do conhecimento. Saímos do dia a dia para buscar o conhecimento. É o que estamos fazendo aqui agora também, por exemplo. Certo? O que mais? Liberta o indivíduo da ignorância, falta de conhecimento. Ignorância no sentido da falta de conhecimento. Tá? Possibilidade de um caminhar para a sabedoria. O que mais? A filosofia é de um saber que está em constante movimento. A filosofia não para. É sempre progresso, 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 porque vão surgindo novas teorias filosóficas. Em constante movimento, lógico, como diz Hegel, o filósofo Hegel, que diz o seguinte: é um vir a ser. O que é o vir a ser? Não sabemos o que vem amanhã. Temos que nos preparar e estar preparados para isso. Tá? Aí fica a grande pergunta, né? Da filosofia. De que forma podemos aplicar essa sabedoria, todo esse saber filosófico, em nosso dia a dia, para nós, que espíritos que somos, progredirmos e multiplicá-los? Outra coisa também importante, multiplicá-los para nossos irmãos na prática da fraternidade. Esse é o problema. Não estamos aqui só para conhecer que nem esponja, né? A esponja vai sugando tudo, tá? Não. Nós temos que, no primeiro, como é que o ditado diz, né? Ninguém dá o que não tem. Então, primeiro eu tenho que obter conhecimento, pode ser numa escola, pode ser na escola da vida, para depois eu multiplicar e passar para o próximo. Isso é o que também prática da fraternidade, ok? Obrigado por tudo aí, desculpe de alguma coisa, e vocês, obrigado Luísa pela oportunidade, tá bom? Obrigado.